Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo e comentando a carta de Tiago. Hoje queremos ler e comentar o capítulo 2. Vamos começar. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, porventura não escolhe Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Impressionante, aqui Tiago continua algo que ele começou a falar no capítulo 1. Ele traz de volta um assunto que é a questão da riqueza, né? Não só o que a riqueza faz no coração do rico, mas como muitas vezes a riqueza é uma tentação, inclusive para quem acredita ser cristão, né? E ele dá um exemplo claro aqui, né? Chega alguém numa reunião, chega alguém num encontro da igreja, e esse alguém é alguém de bens, é alguém, é que ele cita que tem um anel de ouro, trajes caros, né? E logo todo mundo recebe ele bem, quer que ele sente num lugar especial, é bem tratado, tem atenção. Mas aí o pobre que chega, ele vai para onde ele quiser, e se ele fica mais lá atrás e ninguém dá muita atenção, isso é um problema sério, porque isso tem sido algo que serve de termômetro da espiritualidade dos cristãos, em termos de igreja. E o que nós temos visto hoje, né? Nós temos visto hoje uma parte significativa da igreja que resolveu andar e apoiar e estar do lado dos ricos e poderosos desse mundo. Isso é assustador. Quando parte da igreja se sente
atraída, se sente envolvida por aqueles que são ricos desse mundo, por aqueles que são poderosos, dando honra maior, prestando, né, toda uma atenção especial, enquanto que os pobres são deixados de lado. Isso mostra um declínio espiritual muito grande. E não é de admirar, porque lá no livro de Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, que eu não tenho dúvida que é a igreja do fim dos tempos, que é a igreja dos nossos dias, que ela acredita ser rica, que ela acredita ser tudo, que ela acredita não precisar de nada, mas ela está num estado de pobreza, de cegueira. E essa relação da igreja com os ricos e os pobres, eu volto a dizer, é um sinal, é um termômetro da espiritualidade. Então nós precisamos olhar isso aqui, né? Tiago já tinha falado sobre a riqueza aqui. Ele diz aqui, no capítulo 1, verso 10, e o rico, verso 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Porque Deus exalta o humilde. Porque Deus, ele dá, ele chama para perto de si os pobres, os humildes. Foi isso que Cristo fez quando veio ao mundo. Jesus, quando veio ao mundo, não andou com governadores, não andou com os ricos, não andou com os doutores da lei, não andou com os chefes religiosos. Ele foi justamente aos que eram excluídos, né? Aos que eram injustiçados, aos que por não terem quase nada eram vistos como mais pecadores do que os outros. Essa ideia, né, que hoje é traduzida pela teologia da prosperidade, que contaminou grande parte da igreja, essa ideia de que a riqueza é a aprovação de Deus, é a bênção de Deus, e que a pobreza é culpa do pobre, é maldição pelo seu pecado. Essa é a visão, finalmente é isso que eles acreditam. E por isso eles bajulam o rico, e por isso eles estão andando com os governantes, né? E especialmente os governantes que favorecem, né, a líderes da igreja, que, como nós temos visto hoje, favores econômicos, doações financeiras a grandes empresas religiosas, e em troca eles bajulam essa gente. Eles estão sempre ali junto com eles. E enquanto que os pobres são vistos como pecadores amaldiçoados por Deus. E isso aqui, né, aqui Tiago, né, no capítulo 1, verso 10, ele tinha dito, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Se Deus exalta o humilde, ele abate o soberbo. E isso vai ser falado novamente mais na frente. Tiago trata muito sobre isso. E ele diz aqui, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Porque os ricos, eles confiam na riqueza. Confiam tanto na riqueza que eles acreditam que a riqueza é uma forma de Deus aprová-los. Que os ricos acreditam que tem a aprovação de Deus. Essa é uma crença, essa é uma distorção do Evangelho. Essa é uma visão totalmente na contramão do que Jesus ensinou. E é por isso que Tiago começa aqui, o capítulo 2, e diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E essa acepção de pessoas que havia nos fariseus, que havia nos sacerdotes do templo, que estavam ali apoiando, né, sempre bajulando, sempre do lado
daqueles que tinham poder, daqueles que tinham poder político, e dos ricos, né, que faziam grandes ofertas, os pobres eram desprezados, como aqueles que Deus amaldiçoou porque estão em pecado. Essa visão de que a pobreza é uma maldição por causa do pecado e a riqueza é uma bênção, mostrando a aprovação de Deus, isso não tem fundamento nas Escrituras. E aqui, Tiago diz bem claro, mas vós desonrais o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? A visão, tanto do ensino de Jesus nos evangelhos, quanto aqui na carta de João, é que a riqueza é resultado de opressão. No mundo onde a maior parte é pobre, grande parte vive na miséria. No mundo com tantos órfãos e viúvas de guerra, com tantas pessoas que morrem de fome. E não precisa ir a nível mundial. Vamos pegar o nosso país. A riqueza concentrada, a grande maioria vive com um salário mínimo, um salário miserável. E é justamente pagando salários miseráveis ou deixando de pagar salários como é devido, o fundamento da riqueza. Karl Marx chamava isso de mais-valia. O que é mais-valia? É a riqueza que vem de salários não pagos. Porque os trabalhadores é que produzem riqueza. No entanto, aqueles que são patrões não pagam o salário devido, porque eles querem ter o lucro. E é esse lucro que enriquece os ricos. Você pode notar aqui que Tiago ele faz uma generalização. E alguém poderia dizer, se estivesse conversando com o Tiago, não, mas você está generalizando. Não. Se alguém consegue ficar rico nesse mundo, se alguém consegue acumular riquezas nesse mundo, é porque não está pagando o que é devido. É porque está explorando o pobre, trabalhador. Nós encontramos isso em vários profetas do Velho Testamento. Os profetas, depois da Babilônia, eles alertam, eles apontam, eles chamam a atenção para essa realidade espiritual que estava presente no meio do chamado povo de Deus. E isso ainda é uma realidade hoje. E isso é preocupante, porque mostra que no nosso coração ainda existe um desejo de riqueza. Desejo esse que deveria ter sido tratado quando nós nos convertemos. Ou senão, no início da vida cristã, Deus vai nos ensinando que a verdadeira riqueza não é a riqueza material. Mas aqui Tiago repreende quando o povo de Deus, os que se dizem cristãos, os que acreditam ser cristãos, começam a discursar, a falar, a ensinar, a se comportar favorável aos ricos e às riquezas e desprezando os pobres, os oprimidos, né? E aí vamos lembrar novamente que quando Jesus fala em Mateus 25 sobre o juízo final, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era forasteiro, estrangeiro, imigrante e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Esteve enfermo e fosse me visitar. Estive na prisão e fosse me ver. É isso que Jesus fala sobre o juízo final. E é isso que Tiago está falando aqui nesse versículo, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia
sobre aquele que não fez misericórdia. Tiago estava pensando justamente, provavelmente, naquilo que Jesus disse, que foi escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, né? Ele estava pensando nesse ensino de Jesus que ele ouviu, que ele sabia, que ele conhecia, de que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia é justamente isso. É acolher o necessitado, é cuidar daqueles que passam fome, sede, privações, é acolher aqueles que são rejeitados, como hoje, né, em muitos países ricos, os imigrantes têm sido tratados. A polícia tem prendido, batido e até matado. Isso tudo com o aval de grande parte do que se chama igreja. Vamos lembrar que esse homem que está hoje governando os Estados Unidos foi eleito, apoiado por grande parte da igreja. Dessa mesma igreja que cultua a riqueza, dessa mesma igreja que despreza a pobreza, que despreza o imigrante, que despreza aqueles que nada têm. Que um país que tem enriquecido à custa de exploração, de guerra, de tomar o que é dos outros, um povo que desfruta da riqueza por causa disso e quando precisa usar de misericórdia, quando precisa olhar pelos pobres, e a pobreza só está crescendo nos Estados Unidos, eles querem colocar para fora. E esse povo se acha igreja. E o pior, essa igreja americana tem influenciado muito a igreja no Brasil. Né? Aquilo que antes era um povo simples, um povo que... como eram os pastores antigamente, homens que abandonaram a vida de luxo, de riqueza, muitas vezes seus negócios, seus trabalhos, e decidia viver uma vida mais limitada, uma vida com menos posse, mas se dedicando a anunciar o Evangelho e a socorrer os necessitados. Hoje são grandes empresários. Grande parte dos homens mais ricos desse país e do mundo são líderes religiosos. E isso é assustador. Isso é tenebroso. E isso vai contra o Evangelho e a fé em Jesus Cristo. Vamos continuar. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Esse é um texto que tem sido um debate teológico, né? No mundo acadêmico, no mundo intelectual, naqueles que acreditam que fé tem alguma coisa a nível intelectual, né? De acreditar certo, de entender certo. Mas isso aqui é a continuação do que Tiago já tinha dito antes, presta bem atenção. Olha aqui, verso 12, capítulo 2. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai, assim procedei. E aqui ele começa, mas meus irmãos, que aproveitem se alguém disser que tem fé. Alguém que confessa Jesus. Alguém que quando fala aquilo que ele acredita ser de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, com o que está escrito e coisa desse tipo. Mas a vida prática não bate com aquilo que ele fala. Aquilo que ele confessa com a boca não é aquilo que ele confessa com a vida. É isso que Tiago está falando. E ele vai com exemplos bem claros. E se o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É triste, não é? Não é isso que muitas vezes acontece? Né? Enquanto que muitos cristãos, muitos líderes religiosos bajulam os ricos e poderosos desse mundo, quando algum necessitado os procura, eles dizem, vou orar por você. Vá em paz. Irmão, estamos orando. E não faz nada. Não é capaz de tirar
um pouco do que tem para socorrer o necessitado. Não tem sido essa a prática da igreja? Ofertas, dízimos, contribuição são dadas para melhorar e ampliar o conforto da própria igreja. Aumento do templo, ar-condicionado, som, visual mais modernoso, né? E muitos cristãos, né? Eles ostentam com seus trajes, com sua maneira de ver, com seus carros, como quem diz, olha, Deus está me abençoando, Deus está me aprovando. E os pobres vão ficando para trás. E o máximo que eles dizem, vou orar por você, estamos orando por você. Mas nada fazem para mudar essa condição. Isso é assustador, porque isso mostra que não é a fé segundo Jesus Cristo. Não é a fé do Evangelho. Vamos continuar. E algum de vós lhe disser, verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer algo que é muito impactante. Muitas pessoas não confessam a Jesus. Muitas pessoas não entendem, não compreendem ou não acreditam naquilo que nós ensinamos sobre o Evangelho. No entanto, nós precisamos pensar direito quando nós dizemos essa pessoa não tem fé. Porque às vezes ele conhece muito mais a Jesus e o ensino de Jesus. E ele mostra isso pelas obras, ele mostra isso alimentando os famintos, ele mostra isso dando água ao que tem sede, vestindo nu, acolhendo o estrangeiro, visitando os enfermos, aqueles que estão presos. E ele, por essas obras, ele mostra a fé que ele tem. Porque não é o que nós falamos. Há pessoas que falam, eu creio em Jesus Cristo. Há pessoas que, nas palavras, parece bater com o que Jesus ensinou, em termos de muitos aspectos, né? E eles falam, eu tenho fé, eu vou à igreja, eu digo, eu amo Jesus, eu louvo Jesus, eu canto os hinos, as canções, eu até prego a palavra. E é um evangelho de boca. Porque no viver diário, nas suas obras, você não encontra uma grama de evangelho. No entanto, há pessoas que por N razões, entre elas os escândalos e o mau testemunho que grande parte da igreja tem feito nesse mundo, porque isso é a apostasia, predita por Jesus, pelos apóstolos, né? O anticristo é parte da igreja que pelas suas ações anulam o evangelho, por isso que são anticristo. Já falei isso em outros textos que a gente leu lá em Apocalipse, em outras partes. E não vou aprofundar aqui, mas nós sabemos isso, que por causa disso, muitos não creem em Jesus. Mas muitos não creem em Jesus em termos teóricos, porque eles acreditam no que Jesus ensinou. De alguma forma, o Espírito de Deus os convence do Evangelho, ainda que com a boca eles possam não falar as coisas como nós gostaríamos de ouvir, mas eles fazem. E é isso que Tiago está querendo dizer aqui, quando ele fala, mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Até os demônios acreditam
que existe um Deus. Até os demônios acreditam que Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo. No entanto, isso não tem efeito nenhum na vida dos demônios, como não tem também na vida de muitos, né, que se dizem cristãos. Mas, ó homem vão, queres tu que a fé se as obras, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Esse é o ensino do Evangelho. Se cremos, precisamos viver. Se cremos, precisamos praticar aquilo que nós acreditamos. Né? É aquilo que vivemos, o verdadeiro testemunho da nossa fé. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos testemunhando para o mundo com a nossa vida? Que preferimos os ricos, que enriquece à custa da exploração, que rejeitamos os pobres e culpamos a ele pela sua pobreza. Estamos construindo templos e preparando os ambientes para receber os ricos. Estamos promovendo a riqueza e não o socorro aos necessitados. Estamos nos posicionando politicamente a favor de ideologias que louvam a riqueza, que beneficiam os ricos e que desprezam os pobres, ou estamos comprometidos em mudar a vida dessas pessoas, em fazer justiça através do Evangelho, de todas as formas práticas que nós podemos fazer, entre elas um posicionamento político, sempre do lado daqueles que mais necessitam, sempre do lado daqueles que mais sofrem e são perseguidos. Como eu vi recentemente, padres sendo presos nos Estados Unidos por se oporem a essa política que está sendo praticada contra os imigrantes. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus nos mostre o que é a prática do Evangelho, que nós deixamos de ser apenas pessoas que têm um discurso, uma confissão de boca, e nós possamos viver o Evangelho que Jesus e os apóstolos viveram. Que Deus nos abençoe.